E aí pessoal, tudo belezinha? Tudo certinho? Nesse vídeo nós vamos fazer uma modesta introdução sobre teoria de grafos, tá? A gente vai entender o que é um grafo, vamos entender os principais conceitos ali dentro da história da teoria de grafos, vamos ver, né, a definição de um grafo, vamos ver o que são grafos regulares, o que são graus de um grafo, o que são vizinhança de um vértice, tá? Essas coisas específicas que são, como eu falei, uma humilde introdução à teoria de grafos, tá bem? Vamos para a lousa então e estudar esses conceitos com calma, beleza? Então, para começo de conversa, galera, um grafo, o que é um grafo, né? Um grafo é um par de conjuntos, tá? É um par de conjuntos em que um deles é um conjunto finito e o outro também é um conjunto finito, né? Mas já vai tratar de grafos finitos aqui, tá? Mas é um conjunto finito também, só que formado por subconjuntos de dois elementos do outro conjunto. Com calma, né? Já tratar assim, ó. G é um grafo, tá? Ele é um par de conjuntos. Então, conjunto V, conjunto E. O conjunto V nós vamos chamar de conjunto dos vértices. E o conjunto E, o conjunto das arestas, tá bem? Eu falei que V é um conjunto finito e E são pares de elementos desse conjunto. Por exemplo, vou dar uma outra coisinha aqui. Ó. Por exemplo, se eu colocar V igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um conjunto finito. Até aí tudo bem, respeitando a definição. E é um conjunto cujos elementos são subconjuntos de dois elementos de V. Então, por exemplo, 1, 2 é um elemento daqui. Porque o 1 e o 2 são elementos de V, e esse conjunto, esse elemento aqui, que é um conjunto, tem dois elementos daqui. E todos os elementos do conjunto E são conjuntinhos de pares de elementos de V. Então, por exemplo, o 1, 3 também pode ser o 2, 3. Vamos ver o 1, 4 e o 4, 5. Por exemplo, tá? Bem, esses conjuntos aqui, V e E, eles satisfazem a definição de um grafo. Então, esses conjuntos aqui formam um grafo. Tá? Confuso um pouco, né? Um grafo você não esperaria, imagino, que fosse ser um par de conjuntos desse jeito, né? Você deve estar acostumado, se você procurou alguma coisa sobre grafos antes, a ver desenhos com pontinhos e algumas linhas ligando esses pontinhos. Pois bem, essas figuras são representações gráficas dos grafos. Então, e elas não são únicas, tá? O grafo, de fato, ele é um par de conjuntos desse jeito, como eu falei. Por exemplo, isso aqui, tá? Mas nós costumamos usar representações gráficas dos grafos. Fica muito mais simples a gente entender, às vezes, as informações que a gente quer passar com o grafo. Por exemplo, deixa eu fazer uma representação gráfica desse grafo. Eu deveria ter assim, os vértices nós vamos representar por pontos, tá? Então, por exemplo, aqui o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, o ponto 5 e o ponto 6. Primeiro de tudo, eu tenho aqui os vértices representados como pontos. Aí eu coloco uma legendinha para cada ponto, saber que ponto é cada vértice. E as arestas? As arestas são linhas que vão ligar os vértices, como são esses pares. Por exemplo, tem um par 1, 2, então eu vou fazer uma linha que liga o 1 no 2. Tem o par 1, 3, então eu vou fazer uma linha que liga o 1 no 3. Tem o par 2, 3, então eu vou fazer uma linha que liga o 2 no 3. Tem o par 1, 4 também, então tá ali, ó, uma linha que liga o 1 no 4. E o 4 no 5 também tem, tá bom, uma linha que liga o 4 no 5. Tá? Isso aqui é uma representação gráfica desse grafo. Tá? Só existe essa? Não, claro que não. Né? Deixa eu pegar aqui uma outra cor aqui para te fazer uma divisãozinha aqui. Olha só, isso aqui é uma representação do grafo. Vamos fazer uma outra representação aqui, por exemplo, assim, ó. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Então fiz os vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E agora eu vou ligar, né, de acordo com as informações do conjunto de arestas. 1, 2, 1, 2. 1, 3, 1, 3. 2, 3, 2, 3. 1, 4, posso fazer aqui, por exemplo, 1, 4. Né? Deixa eu botar esse 4 um pouco melhorzinho aqui. Que mais? 4, 5. 4, 5. E é isso. Ó, 1 liga no 2, 2 liga no 3. 1 no 2, 1 no 3, 1 no 3, está aqui. 1 no 4, 1 ligou no 4. 4 no 5. E o 6, tanto aqui quanto aqui, ele é um vértice isolado. Né? Não tem nenhuma aresta que está ligando ele, tadinho dele. Né? Mas por que ele tem que estar ali? Porque o 6, mesmo não tendo ligação com nenhuma coisa, né, só não tendo união, né, de nenhum outro com nenhum outro vértice, ele ainda é um vértice desse grafo. Ou seja, essa representação aqui, sem o 6, por exemplo, não é uma representação desse grafo. Por quê? Porque este grafo tem 6 vértices. Esse aqui tem também ter 6 vértices. Tá? Então você percebe que pode ter várias. Vamos fazer uma outra representação gráfica, olha só. Você vai ficar bem claro que não existe uma única mesmo, nem duas, nem três, existem infinitas, tá? Por exemplo, se eu fizer assim, ó, 1, deixa eu ver aqui, ó, 2, eu vou fazer o 3 aqui embaixo agora, porque eu quis. Aí eu vou fazer o 4 aqui. Aí eu vou fazer o 5 aqui. E o 6 aqui, por exemplo. Ó, já tá as posições diferentes, né? Já só por isso é diferente. Eu posso ligar então o 1 no 2, então eu vou ligar o 1 no 2. Eu posso unir o 1 no 3, eu vou unir o 1 no 3. Eu posso unir o 2 no 3, então eu vou unir o 2 no 3. Vou fazer o 1 no 4, vou fazer assim, ó. 1 no 4 e o 4 no 5 aqui, ó. Tá? Olha só, o que isso aqui tem de diferente dos outros dois? Esse aqui, uma aresta passou por cima da outra aqui no desenho, né? Olha só, a aresta que liga o 2 no 3, né? Que une o 2 no 3, ela cruzou com a aresta que une o 1 no 4. Tem problema? Não. Fica claro aqui que, né, que esse cruzamento aqui é só uma coisa que aconteceu de repente, sem querer, né? Por que eu sei que isso aqui não é um vértice que deveria existir? Porque não tem uma bolinha aqui no meio, né, um ponto com uma indicação de que são vértices. Então tudo bem. Fica claro também, né, que isso aqui é simplesmente uma aresta que uniu o 1 até o 4. Tá? Mas você sempre deve preferir uma recomendação. Tá? Prefira sempre fazer representações gráficas assim, ó, em que não exista cruzamento de arestas, porque bem, fica mais claro. A informação que você quer passar fica mais clara, né? Aqui não fica com dúvida, aqui pode causar uma dúvida eventual, embora não tenha que causar, mas vai que causa, né? Aqui não tem jeito, acabou, aqui tá assim, já era, entendeu? Então é melhor que você faça assim do que assim, mas assim também tá correto. Beleza, galera? Então a gente entendeu agora o que é um grafo e como representar graficamente um grafo, né? Um grafo tem vértices e arestas, os vértices são pontinhos, as arestas são linhas que unem esses pontinhos. Uma coisa importante, tá? Nunca fale que você está conectando o 1 no 2, o 2 no 3, o 1 no 3, né? Que o 4 está conectado ao 5, não é isso, tá? Conectado, em teoria de grafos, é uma palavra muito específica. Você deve preferir usar, por exemplo, une, tá? O 1 está unido ao 2, essa aresta une o 2 no 3, tá? Esse tipo de coisa é mais interessante. Ou um termo técnico bastante legal também que a gente vai aprender agora, que é adjacência, né? Vértices que têm arestas em comum, né? Olha só, tem 1 e o 2 tem uma aresta que une um no outro, então esses dois vértices são vértices adjacentes, tá? Esse é o termo correto mesmo em teoria de grafos, tá? Então 1 e o 2 são vértices adjacentes porque o par 1, 2 está no conjunto de arestas, o 1 e o 3 também são adjacentes, o 2 e o 3 também são adjacentes, o 1 e o 4 são adjacentes, o 4 e o 5 são adjacentes. Por exemplo, o 3 e o 5 não são adjacentes. Né? Porque você pode olhar na figura aqui, qualquer figura, né? Não tem nenhuma aresta que une o 3 e o 5. Né? E aqui o par 3 e 5 nem está aqui. Então é por isso que a gente fala que esse par 3 e 5, por exemplo, não é adjacente a ninguém. Tá? O 3 e o 5 não são adjacentes. Tá? O 6 não é adjacente a ninguém, né? Porque não tem aresta. Tá? E pares como o 4 e o 5, o 2 e o 3, o 1 e o 2 são pares de vértices adjacentes. Tá beleza? Termo técnico aprendido, hein? Vamos usar ele direitinho, hein? Não vai usar
conectar, hein? Eles não são conectados. Conectados é uma outra coisa que a gente vai aprender num outro vídeo ainda, beleza, galera? Então, o que a gente viu até agora, né? Como eu falei, o grafo é um par de conjuntos, satisfazendo aquelas condições que a gente aprendeu. E se U e V são vértices de um grafo, né, tais que o par UV é uma aresta, né, ou seja, em termos de desenho, de figura, né, existe uma linha que une o U no V, então a gente vai dizer que U e V são adjacentes. Né? O símbolo que a gente vai usar é esse til, aqui tá U til V. Né? Eles são U é adjacente a V. Isso aqui até é uma relação, né? Você pode estudar, né, como a gente viu nos outros vídeos anteriores, sobre relações, se essa relação aqui ela é simétrica, antissimétrica, esse tipo de coisa assim. É legal como exercício, tá? Pensar nisso. Mas não é uma coisa importante para grafos, tá? Eu separei algumas perguntinhas aqui que você possa talvez ter, sei lá, se perguntado, se você leu alguma coisa sobre grafos antes. Por exemplo, né? U pode ser adjacente a U, ou seja, um vértice pode ser adjacente a ele mesmo, tá? A resposta aqui é não, tá? Por que aqui é não? Olha só. O que seria, né, U adjacente a U? Para ter isso, vamos escrever aqui do lado, né? Teria que existir o conjunto U, né? Esse conjunto aqui deveria ser um elemento de E. Só que isso aqui nunca é um elemento de E. Por que não? Por quê? Né? O E é um conjunto cujos elementos são pares de vértices. Né? U é um vértice. Por que eu não posso ter U? Porque, como nós já estudamos também em conjuntos, não importa se eu escrevo 50.000 vezes o mesmo elemento, esse conjunto só tem um elemento. Né? Esse U, na verdade, isso aqui, olha só, é isso aqui, né? Só tem um elemento, o elemento U. Não importa eu escrever ele aqui 1 milhão de vezes, ou uma só, ou 2, ou 20. Só tem um elemento, que é o U. Então isso aqui não pode estar em E. Né? Só tem um elemento. Tá? Então, pela nossa definição de grafo, né, que é uma aresta, né, uma aresta é um conjunto de pares de vértices, nós não podemos ter uma aresta que une um vértice a ele mesmo. Tá? Alguns autores chamam a nossa definição de grafo, que a gente fez aqui, de grafo simples. Tá? Eu vou chamar de grafo aqui, mas se você quiser ser mais específico, isso aqui é um grafo simples. Tá? Existem outros tipos de definições que você pode dar, que vai levar as ideias de laços, arestas paralelas e multigrafos. Tá? Então, por exemplo, multigrafos é poder ter aresta paralela. Tá? Mas olha só, o que é um laço? Tá? Um laço é justamente isso. Tá? Em termos de figura, você vai ter aqui um vértice e uma aresta unindo o vértice a ele mesmo. Né? Vai ser um brinquinho assim, né? Tá? Isso aqui é um laço. Ou seja, é um elemento desse tipo, né? Um elemento só. Só tem um elemento, só tem um vértice só. Tá? Aí uma outra definição que você tem que ter para incluir a possibilidade de existir um laço no seu grafo. Você tem que definir um grafo diferente. Né? Se eu definir isso como grafo simples, você pode definir um multigrafo, que vai ter, por exemplo, arestas paralelas. O que são arestas paralelas? Né? Você tem, por exemplo, aqui um vértice U e um vértice V. Você vai ter essa aresta aqui. E também você pode ter essa aresta aqui. Ó. São duas arestas unindo os mesmos vértices. Né? A nossa definição, isso aqui, essa aresta seria um par UV. Essa aqui também o par UV, ou seja, ele é o mesmo par, tem os elementos UV. Então, pela nossa definição, não pode existir arestas paralelas. As arestas são as mesmas arestas. Tá? Mas, de novo, por uma questão de definição. Tá? Por que eu estou falando isso tudo? Porque pode ser coisa que você vai ler por aí em outro lugar. Né? Definição de aresta paralela, de laço. Às vezes uma definição de grafo diferente. Infelizmente, esse tipo de nomenclatura não é uma coisa padronizada 100% no mundo matemático. Infelizmente. Então, aí você pode ter algumas divergências, mas é só uma questão de definição. Sempre uma questão de definição. Tá? Então, reforçando, o que nós estamos chamando de grafo aqui é um grafo simples. Então, não pode ter isso, portanto, isso e nem isso. Tá bem? Vamos para mais conceitos novos, hein? Primeiro de todos aqui, vizinhança. O que é a vizinhança de um vértice? Olha só. Se G, né, igual a V é um grafo, se eu pegar U e V, dois vértices,
que são adjacentes, tá? Então a gente vai dizer que U e V são vizinhos. Primeiro de tudo, tá? Outro nome para isso, né? Se U e V são adjacentes, então eles são chamados vizinhos. E o conjunto de todos os vizinhos de um vértice é a vizinhança desse vértice. Tá? A gente vai anotar esse conjunto como sendo N, por exemplo, do vértice V, sendo então o conjunto, né, N de neighborhood, em inglês, por exemplo, né? N de V, ou seja, a vizinhança de V, são todos os vizinhos de V. Ou seja, todos os elementos do vértice, então vou botar assim, do conjunto de vértices, né? Todo U em V, tal que U é um vizinho de V. Né? U é adjacente a V. Então a gente forma um conjunto. Esse conjunto é chamado vizinhança do vértice V. Tá? E essa definição leva à seguinte definição também, que é a definição de grau de um vértice. O que é o grau de um vértice? O grau de um vértice nada mais é que a quantidade de vizinhos, ou seja, o tamanho da vizinhança desse camarada. Então, por exemplo, o grau do... Deixa eu usar a letra D para isso, tá? De degree em inglês. Então, o grau do vértice V é nada mais, nada menos que o tamanho da sua vizinhança. Tá? Quantidade de elementos. Se o vértice V tem 5 vizinhos, então o grau dele é 5. Tá? Se um vértice não tem nenhum vizinho, ele não é ligado, não é unido a ninguém, então o grau dele é 0. Tá? É bem isso. Vou fazer um exemplo aqui para tentar entender, né? Se eu botar assim, por exemplo, um vértice aqui, que eu vou chamar de vértice 1, aqui o vértice 2, aqui o vértice 3, o vértice 4, o vértice 5 e o vértice 6. Vamos ver aquele mesmo exemplo lá do começo do vídeo, vamos ver se eu lembro dele, né? Vamos ver se era o 1 no 2, o 2 no 3, era o 1 no 3, o 1 no 4 também, e o 5 no 6, não era esse não, era o 5, o 4 no 5, né? O 6 era um ponto isolado ali, era o 4, no 5. Olha, mais uma representação gráfica daquele exemplo lá. Quais seriam os vizinhos, a vizinhança e o grau de cada um desses vértices, tá? É simples de fazer, pessoal. Olha só. Vou botar aqui do lado de vermelho. Por exemplo, ó, se eu fizer aqui a vizinhança do vértice 1. Bem, ele é ligado ao 2, ao 3 e ao 4. Ele é unido a 1, 3 e 4. Então, 1 ou 2, 3 e 4, aliás, né? 1 no 2, 1 no 3, 1 no 2, 1 no 3 e 1 no 4. 1 no 1, né? 1 no 2, 1 no 3 e 1 no 4. Então, o grau do 1 é 1, 2, 3. Certo? Quem seria a vizinhança do 2? O 2 se une ao 1, o 2 se une ao 3. Só, né? Só. Olha só. Então o grau do 2 é 2, porque tem 2 elementos na vizinhança. Quem que é o 3? Né? A vizinhança do 3. O 3 se une ao 1, né? E se une ao 2. E só esses dois. Então também o grau do 3 também é 2. Quem que é a vizinhança do 4 agora? O 4 se une ao 1 e ao 5. Ao 1 e ao 5. Então o grau do 4 é 2 também. Porque só tem 2 vizinhos. Quem que é a vizinhança do vértice 5? Vamos ver? O 5 se une ao 4 somente, né? Então o grau do 5 é 1. Só tem um elemento na vizinhança. E finalmente, mas não menos importante, a vizinhança do 6. Não tem ninguém. Né? Ele é um cara que mora longe de todo mundo, né? Não tem vizinhos. Você pode colocar como conjunto as chaves, né? Sem ninguém dentro, conjunto vazio, ou simplesmente isso aqui, né? Bem, se o conjunto é vazio, então o grau do 6 é a quantidade de elementos que tem aqui. Ninguém, nenhum. Então o grau dele é 0. Certo? É isso. Nada difícil, né, pessoal? Vizinhança e grau, nada complicado de entender. Imagino que não. Tá?
E de um resultado muito bacana sobre graus e vizinhança e tal, mais sobre graus e relação dele com arestas, que é um teorema, tá? Que diz que para todo grafo vale o seguinte: a soma dos graus do grafo, ou seja, o grau de todos os vértices, é justamente 2 vezes a quantidade de arestas desse grafo. Então, a soma dos graus de todos os vértices do grafo tem que ser igual a 2 vezes a quantidade de arestas. Isso é um teorema demonstrável. Tá? Vamos verificar isso aqui. Ó. Quantas arestas tem isso aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, a soma dos graus tem que dar 2 vezes isso, que é 10. Vamos ver? 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 1, 10, mais 1, 0. Deu certo? Ainda bem, né? É um teorema, tem que dar certo. Ou seja, somar isso aqui é a mesma coisa que saber a quantidade de arestas do vértice. Tá? Por quê? Porque eu sei que isso aqui é metade, é o dobro da quantidade de arestas. Ou ainda, se você quer saber o grau do grafo, né, que é a soma de todos os graus do vértice, dos vértices do grafo, basta você saber a quantidade de arestas dele e multiplicar por 2. Tá? Se o grafo é finito, vai dar certo. Né? Então, às vezes para um grafo muito grande, fica complicado você contar, né, calcular cada grau de cada grafo e somar todo mundo. Bem, você sabe a quantidade de arestas que ele tem? Sei. Pronto, multiplica isso por 2, vai dar o grau do grafo. Tá? Então o grau do grafo é o grau somado de todos os graus, a soma de todos os graus de todos os vértices. Tá? É isso, né? Bem, o resultado também que decorre desse teorema, né? Qual é o teorema? Né? Que a soma de todos os graus é igual a 2 vezes a quantidade de arestas, é que todo grafo tem uma quantidade par de vértices de grau ímpar. Tá? Olha que coisa louca, né? Tá, isso aqui fica como exercício você verificar, mas não é difícil demonstrar. Tá? Você pode demonstrar isso, por exemplo, por absurdo. Né? Supor que não tenha, supor que exista um grafo que tenha uma quantidade ímpar de vértices de grau ímpar e chegar num absurdo. Tá? É assim que eu fiz, por exemplo, quando eu fui demonstrar isso aí. Mas, intuitivamente é o seguinte, né? Se você está, por exemplo, somando a quantidade ímpar de graus ímpar, isso aqui vai dar um número ímpar. Mas sabe que o teorema acabou de falar que tem que ser um número par, porque é 2 vezes uma quantidade inteira. Então, essa é a ideia da demonstração. Tá? Então, isso é um teorema interessante, né, que fala então que 2 vezes, a soma dos graus é 2 vezes a quantidade de arestas e, por consequência, todo grafo tem, como corolário, então, esse resultado, né, do teorema, todo grafo tem uma quantidade par de vértices de grau ímpar. O que quer dizer isso aqui? Né, para ficar mais claro ainda, né? Olha só, aqui a gente tem tem grau ímpar, par, ímpar, e o 0 é par também, né? Porque é 2 vezes 0, então ele é par. Então eu tenho 2 vértices que tem grau ímpar. Tá certo, né? Tinha que ser. O corolário falou pra gente que tinha que ser uma quantidade par de vértices de grau ímpar. Essa quantidade é 2 aqui no caso, tá? Então cada grafo nunca vai ter, por exemplo, 1 vértice de grau ímpar, ou 3 vértices de grau ímpar. Tem que ser 2, ou 4, ou nenhum, ou 6, sempre número par. Tá legal? Agora mais uns termos sobre grafos, tá? Uma terminologia pra gente dar uma olhada e saber conversar sobre o assunto, né? Ler um texto sobre o assunto e entender o que está rolando, tá? Ó, primeiro é bem intuitivo, né? Grau máximo e grau mínimo de um grafo. O grau máximo, tá? O grau máximo é o maior entre todos os graus de todos os vértices do grafo. E o grau mínimo, imagine só, é o menor de todos eles. Né? Então, como a gente usou a letra D para grau, né? A gente vai usar o equivalente grego para o grau máximo e grau mínimo, que é a letra delta. Tá? O grau máximo de um grafo G, por exemplo, é o delta maiúsculo, então é esse triângulo aqui, né? Com um G aqui dentro do parênteses, tá? E o grau mínimo vai ser um delta minúsculo, com um G entre parênteses. Nossa, essa escrita tá bem ruim, né? Vou escrever com uma outra cor aqui para ficar melhor, né? Esse vermelho tá ficando fraquinho. Vou botar aqui de azulzinho, vamos ver. O grau máximo, delta maiúsculo G, e o grau mínimo, delta minúsculo G. Bem melhor. O que é um gráfico regular? Tá? Um gráfico regular é aquele em que todos os vértices têm o mesmo grau. Tá? Isso é um gráfico regular. Tá?
Se ele tem, por exemplo, se todos os graus são iguais a R, um R é um número inteiro, então esse grafo também é dito ser R regular. Tá? Então, por exemplo, um grafo 2 regular seria aquele em que todos os vértices têm 2 graus exatamente. Tá? Então, se eu fizer, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ilustrar rapidamente, ó, eu tenho aqui 6 vértices. Se cada um, se ele é 2 regular, cada um vai ter que ter 2 vizinhos. Né? Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e 1, 2. Aqui, ó. Esse grafo aqui, né, essa é a representação gráfica desse grafo, é a representação gráfica de um grafo. Isso aqui é um grafo 2 regular, por exemplo. Tá? O 3 regular, todos os vértices teriam que ter 3 graus, né, grau 3, né, 3 vizinhos. Um grafo 4 regular deveria ter todos os vértices com grau 4 e por aí vai. Tá? Outra terminologia interessante, ordem e tamanho. O que são essas coisas? Né? Ordem, geralmente a gente usa a letra M minúscula para ordem, tá? Então a ordem geralmente bota a letra M e ela é nada mais que a quantidade de vértices do grafo. Tá? A gente pode usar a notação V de G, né? Vértices de G. Ou só a letra V, se quiser nomear o grafo como G igual VE, mas se você não quiser nomear, simplesmente V do grafo é a quantidade de vértices, é o conjunto de vértices. Então, a quantidade de vértices que ele vai ter é a ordem desse grafo. E você pode suspeitar, e vai ser correto a sua suspeita, que o tamanho do vértice, deixa eu usar a letra N, tá? O tamanho do vértice, tamanho do grafo, é a quantidade de arestas que ele tem. Tá? Então, vai ser, né, a norma, o tamanho do conjunto de arestas do grafo G. Tá bem? Então aqui é a ordem, quantidade de vértices, e aqui é o tamanho, quantidade de arestas. Tá legal? Outra coisa legal aqui de saber é o grafo completo. O que é um grafo completo? Tá? O grafo completo é aquele em que todos os vértices do grafo são unidos com todos os outros. Então, seja, quaisquer 2 vértices são unidos por uma aresta. Tá? Por exemplo, repare só essa figura aqui, ó. Essa figura aqui, ó. Ela representa um grafo completo. Tá? Por quê? Olha só. Todos eles, olha só, esse vértice é ligado a esse, vamos dar um nome para eles, ó, A, B, C e D. Ó, A une B, C e D, ele é unido ao B, C e D, o B é unido ao A, ao C e ao D, o C é unido ao B, ao A e ao D, e o D é unido ao A, ao B, ou seja, todos os vértices são unidos a todos os outros vértices, tá? Então isso aqui é uma representação de um grafo completo, mais exatamente de um grafo completo de 4 vértices. E te dá um nome específico para ele, uma nomenclatura específica, que é K4. Tá? O gráfico K4. De maneira geral, né, o gráfico completo de N vértices a gente vai chamar de Kn. Né? Se tiver N vértices, o gráfico completo vai ser o Kn. Tá legal? Isso aqui é o gráfico completo de N vértices. Aqui é o gráfico completo de 4 vértices. E aqui está uma ilustração dele. Tá legal? O gráfico vazio, você pode ficar assim, gráfico vazio é aquele que não tem, será que tem nada, né? O gráfico vazio é aquele que não tem vértice. Tá? Simples assim, né? Ele é vazio, não tem vértice, não tem nem como ter arestas, né? Porque ele não tem vértice. Agora, se o gráfico tiver vértices, mas não tiver arestas, pode acontecer, né? Por exemplo, eu tenho um monte de pontinha assim na figura, olha só. E ninguém unido a ninguém, né? Isso aqui chama simplesmente de um grafo sem arestas. Tá? Ele não é vazio, porque ele tem vértices, porém não tem arestas. Então um nomezinho para ele é simplesmente grafo sem arestas, não tem um nome especial. Já um grafo vazio não tem vértice, não tem nada. Tá legal? Acho que essas aí esses aqui são termos, é um dicionáriozinho legal para a gente poder ter na cabeça quando for ler e fazer exercícios simples sobre teoria de grafos. Tá? Como eu falei, isso aqui é uma modesta introdução
a teoria de grafos, tá legal, galera? E esse era o assunto do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, espero que vocês tenham gostado da explicação e sugestões, por favor, deixem mensagem, dúvidas, deixem mensagem também, por favor, tá? E espero vocês no próximo vídeo sobre grafos, tá? Deixa eu continuar essa modesta introdução à teoria de grafos, tá legal, galera? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Bons estudos, até mais!